Falar sobre a possível, não sei se existe ou não, depressão nos bebés. Será que existe? Será que não existe? Existe? Pronto. Fácil de À identificar? partida ficou logo... Nem sempre fácil Nem sempre. de identificar. Às vezes bastante complicado de identificar, mas pensa-se que cada vez mais bebés sofrem de depressão logo no primeiro ano, ou seja, estamos a falar de quadros que vão voltando atrás, ou seja, que vão interferir sempre na arquitetura cerebral e, portanto, na química do cérebro e que poderão ter repercussões para a vida futura deste bebê. Portanto, convém então ter muita atenção, porque Muita. podem ser de facto São depressões situações que depois... que vão complicar de certeza absoluta, ou seja, não se vão resolver assim e se forem diagnosticadas a tempo, como existe muita plasticidade cerebral nestes primeiros tempos, é muito fácil, ou à partida, na maior parte das situações, assim, é fácil recuperar. Os bebés não demoram anos no divã como os adultos, portanto é fácil e se deixarmos passar, o que vai acontecer é que estas estruturas alteradas no cérebro vão potenciar o risco de mais tarde termos adultos mais deprimidos, termos mais adultos ansiosos, termos comportamentos de hiperatividade nos mais novinhos. Mas mesmo aqueles que tenham o tratamento, são provavelmente bebés que em adultos vão ter mais queda? Probabilidade. E probabilidade se para forem estas... tratados, não. Se tivermos a ajuda da psicoterapia, normalmente com o bebê, com os pais e com os adultos que interferem, não vamos ter esse risco. Se deixarmos passar em claro os sinais que o bebê vai dando de que está deprimido, aí sim, aí o risco torna-se cada vez maior. Então podemos perceber quais são esses sinais? Sim. Se calhar antes dos sinais falamos da origem. Causas? Porque é que estas depressões acontecem e porque é que elas aparecem nos bebés? Regra geral, ou seja, a maior parte das vezes tem a ver com a ausência do contacto com o outro, ou seja, em que situações é que isto pode acontecer? Em bebés institucionalizados, bebés que são retirados da mãe cedo e são colocados em instituições e têm normalmente vários cuidadores ou pelo menos não têm o mesmo sempre, nem sempre atento às suas necessidades para poder responder e, portanto, são bebés que passam muito tempo a chorar, muito tempo sem serem cuidados em termos afetivos, não em termos físicos, que regra geral essas necessidades ficam supridas. Em situações em que os bebés têm que ser hospitalizados e passar muito tempo ligados a máquinas, em procedimentos médicos que não permitem o contacto com a mãe, em situações em que há uma depressão da parte da mãe, e isto já desde a gravidez, ou seja, o que nós sabemos é que a depressão durante a gravidez pode afetar algumas estruturas cerebrais dos bebés, nomeadamente a amígdala, que é uma estrutura que depois vai fazer com que a alteração provocada possa criar um maior risco da tal depressão futura. Portanto, em termos de origem, temos separações também repentinas, por exemplo, a perda de um avô, a perda de uma ama que estivesse em contacto muito direto, uma entrada mal feita ou precoce numa creche, em que temos, portanto, sempre a questão da ausência de relação e portanto, uma separação que seja abrupta e que não seja esperada pelo bebê. Os bebés, regra geral, reagem a esta ausência, ou seja, por exemplo, nas mães deprimidas, o que nós sabemos é que há menos contacto ocular, há menos sorriso, há menos vocalizações alegres e mais tristes, mais de raiva, e o bebê tenta sempre numa primeira fase reagir, ou seja, a sua ligação para a sobrevivência, a sua tendência para a sobrevivência psicológica vai tender sempre a fazer com que a mamã reaja, ou seja, vai chorar mais, vai gesticular mais, vai fazer com que a mamã de algum modo possa reagir, e o tal sistema de apego que falamos aqui, da vinculação, já há muitas semanas atrás, poderá voltar a edificar-se, porque é um sistema de base para os bebés sobreviverem, para nós, enquanto adultos, sobrevivermos em termos de personalidade, e é a base da nossa personalidade. Numa segunda fase, quando nada disto acontece, o que acontece ao bebê é que ele também deprime, e portanto aí sim temos a depressão no bebê. Quais são os sinais?
dois extremos, bebés muito irritados, bebés que não se confortam com colo, ou seja, que choram e que pegando ao colo eles Nem não assim. acalmam, portanto são bebés que se chamam bebés irritáveis, bebés que têm muito poucos períodos de sorrisos e de boa disposição e têm um facies mais triste, um contacto ocular mais distante, pouco interesse nos objetos ou nas situações, nos cucus, naquelas brincadeiras que fazem os bebés rir à partida, bebés, portanto, de algum modo mais irritadiços, e no outro extremo, os bebés silenciosos, bebés fáceis, aqueles que as pessoas dizem que são muito fáceis de cuidar. Não dá trabalhinho nenhum a fase esses mesmo não são sempre bebés com boa saúde mental. Podem ser bebés deprimidos que já aprenderam, por um lado, que não vale a pena andar a tentar fazer com que o mundo reaja, e por outro lado, quando se instala a depressão, o que acontece nos adultos, por exemplo, é que nós ficamos sem apetite, sem vontade de fazer nada, portanto todo o organismo deprime. Nos bebés acontece um pouco isso também, ou seja, deixam de querer comer, de se entusiasmar, têm períodos de sono pouco regulares, portanto altera também o padrão de sono, e por outro lado também acabam por ter menos energia, não é? Aliás, está correlacionado, por exemplo, alguma ligação entre bebés de baixo peso e a existência de depressão, ou seja, bebés que depois acabam por não mamar e por rejeitar a alimentação, e que já é um indício, pode ser um indício, o não ganhar de peso, não se desenvolver normalmente, de uma depressão no bebê. Entendemos os sinais, entendemos os sinais, naturalmente que será mais perceptível aos pais se a criança tiver uma alteração, mas a criança pode desde o início ter problemas. Sim. E, portanto, isso não é detectado através de uma mudança de humor, porque não é nada de brusco, porque isso já existe. Exatamente, não é? E, portanto, convém de facto que exista um acompanhamento sempre e muita atenção a estes sinais também, claro. Sim, porque de facto têm repercussões para o resto da vida, mas acima de tudo, qual é a parte tricky nesta questão toda? É que muitas vezes as mães estão deprimidas, não é, após o nascimento do bebê, mas nem sequer se apercebem dessa depressão. Ou seja, é cansaço, é noites mal dormidas, é o bebê que é muito desgastante, mas a mãe não consegue reconhecer, porque está no meio da situação, que está com uma depressão. E só isso é um sinal para suspeitar de uma depressão no bebê. E têm os médicos pediatras sensibilidade e ferramentas? Muitos terão, não é? Outros, se calhar, não tanto, mas o ideal é que, acima de tudo, que falem. Muito. Não. Noutra geração. Não. Aliás, falar em bebés deprimidos já é assim uma coisa que parece que não encaixa muito bem na realidade, não é? E na realidade eles estamos existem. Nós aqui a falar porque isto é também serviço público. Exatamente. Portanto, o que fazer é muita atenção. Muita atenção a estes sinais e, acima de tudo, pedir ajuda. Claro. Pedir ajuda porque algumas mudanças na capacidade, por exemplo, da mãe recuperar desta depressão, mesmo durante a gravidez. Eu chamo a atenção para isso, porque nós sabemos que já durante a gravidez que vai alterar a relação. Exatamente, e portanto, mesmo durante a gravidez é importante interferir. Doutora Clementina, muito obrigada por este tema e por abordarmos este tema que pode ser novidade para muitos. Deixamos então aqui também a sugestão, todos aqueles que quiserem saber mais informações sobre bebés, o melhor mesmo é consultarem o wedocareforbabies.com ou a página do Facebook doutora Clementina, que com certeza obtêm estas e outras informações e podem também colocar as suas dúvidas. Obrigada e vemos... Vem o Ricardo. Vemos. Encontramos-nos para a semana. Olha,